Muito boa tarde para você, 12 horas e quase 58 minutos pelo horário de Brasília. Agora sim, 58, estamos começando o Boletim de Notícias um pouquinho mais cedo para acompanhar o fechamento dos portões de locais de prova do Enem. Lembrando que no segundo dia do exame, os candidatos estão fazendo hoje as provas com questões de linguagens, matemática e redação. Você acompanha aqui no telão São Paulo e Rio de Janeiro. Olha só, gente chegando ali no último minutinho, ainda conseguindo entrar em São Paulo. No Rio de Janeiro parece que a movimentação está mais tranquila. Vamos começar então com São Paulo, onde está a repórter Adriana Perrone. Oi, Adriana, boa tarde. Tá tranquilo. Tá do lado. Oi, Luciano, boa tarde. Muita expectativa aqui, viu, para o fechamento dos portões. A gente vê hoje um movimento bem menor do que a gente acompanhou ontem. Faltam 2 minutos para 1 hora da tarde. Até agora, ninguém entrou correndo. A gente só vê algumas pessoas saindo daqui de dentro, pessoas que erraram o prédio. Então a gente continua acompanhando. A gente vendo de lá, algumas pessoas vindo bem rápido para cá, tentando passar pelos jornalistas para conseguir entrar no prédio. Gente que chegou em cima da hora aí, hein, Luciano? Quase, aí, ó, faltando 2 minutos para o fechamento dos portões. Mas o movimento está menor do que ontem, Luciano. A expectativa é de que a gente não veja cenas como a gente acompanhou ontem, né, por aqui. A gente está vendo aí, Adriana, algumas pessoas. Esse aqui é um dos chegando. maiores pontos de... Perdão, pode continuar. Então, esse aqui é um dos maiores pontos de prova do estado de São Paulo. Fica aqui no bairro da Barra Funda, na região central. A gente viu aí um rapaz entrou correndo, um outro rapaz também. E 1.256.000 candidatos se inscreveram para a prova do Enem no estado. Hoje, segundo dia de prova, olha lá, a correria. Muita gente vindo, ainda tem um pessoal correndo para cá. Deu tempo, felizmente deu tempo. Faltando 1 minuto, Luciano, para o fechamento das portas. Os 2 outros portões já foram fechados, faltando 20 minutos para 1. E agora mais um rapaz correndo em direção aqui ao prédio. Conseguiu entrar. Muita gente aqui do lado de fora, muitos pais também que vieram acompanhando os filhos, muitos jornalistas também acompanhando esse desafio. Mais gente vindo lá de baixo. Pedi para o Varela mostrar para vocês. Candidatos, e o portão vai fechar. E o portão vai fechar, Luciano. Eles conseguiram entrar, Um tombo aí, Portão nessa fechado, correria aí de última Luciano. hora. Deixa eu dividir a tela aqui, portão fechando também no Rio de caiu, mas Janeiro. foi. Deixa eu pedir para dividir a tela aqui para mim. No Rio de Janeiro, portões fechados também. Ao contrário daí, não teve correria. Aqui você vê a menina que caiu, tem ali os seguranças dando uma olhada, o corpo de bombeiros também. Ela, na hora de passar ali com o portão já fechando, ela tropeçou e acabou caindo. No Rio de Janeiro, parece que a situação é bem mais tranquila, né, Bárbara Carvalho? É sim, Luciano, boa tarde para você, boa tarde a todos. Os portões fecharam 1 hora em ponto e a gente presenciou uma cena muito curiosa. 2 minutinhos antes, um rapaz que estava já dentro dos portões falava com a amiga pelo telefone e disse assim, faltam 3 minutos. E aí tem um ponto de ônibus bem pertinho aqui, a gente viu a menina descendo do ônibus e aí ela entrou aliviada, mas ela chegou realmente em cima da hora. E a sorte é que o ponto de ônibus fica próximo aqui ao portão de entrada da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, que é um dos pontos principais, né, aqui de prova do estado. E ontem foi feito um balanço sobre o primeiro dia de provas do Enem. 364 pessoas foram eliminadas, 34 delas porque tinham detectores de metais. Luciano. Vamos voltar para São Paulo, Adriana Perrone. Por favor. Por favor, moça, abre a... Oi, Luciano, a gente acompanha esse menino, chegou atrasado, está tentando convencer aqui os seguranças a abrirem os portões. Ele vai tentar pular. Subiu aqui na grade. Está tentando convencer os seguranças, mas não tem jeito. A gente sabe, os portões fecharam pontualmente a 1 hora da tarde, a gente acompanhou ao vivo e ele ficou do lado de fora. O que aconteceu que você chegou atrasado? Moro longe daqui, a unidade que fui fazer a prova foi justo aqui. E para azar, 3 ônibus que eu pego, um quebrou. Aí foi que complicou tudo. Que hora você saiu de casa? Eu saí de casa às 15 para as 9. Eu moro muito longe daqui, moço. Agora chega aí, você estuda mais que um ano todo para chegar agora dessa palhaçada por 1 minuto. Uma coisa que... sem comentários, é absurdo. Qual é o seu nome? Lucas Prado.
Então, Luciano, a gente vê aí o Lucas, ele não conseguiu entrar, diz que mora longe aqui da região central, pegou 3 ônibus para chegar até aqui, um deles quebrou e ele chegou com 1 minuto de atraso, não conseguiu entrar. Tentou negociar com seguranças, mas a gente sabe que não adianta falar, não adianta chorar, não adianta reclamar, os portões fecham pontualmente a 1h da tarde e quem não chegou a tempo fica do lado de fora. No Rio de Janeiro, Bárbara Carvalho. Batista. Então, Luciano, a gente ouve agora o Alexandre se atrasou, né, Alexandre? A gente está ao vivo na Globo News, você se atrasou, 2 minutos, chegou aqui, o portão estava fechado. Felizmente, só ano que vem. Você veio de onde? Quintino. E por que você se atrasou? Eu vim de carro, eu peguei um engarrafamentozinho, saí 40 minutos de casa. Sem engarrafamento, eu chego aqui em 20 minutos. Pensei que o tempo ia dar. Porém, Ontem você chegou em quanto tempo aqui? cheguei 12h40. Hoje eu pensei que ia dar, mas não deu. Você saiu na mesma hora de casa ontem? Sim. Pois é, então, a gente acabou de ouvir o Alexandre, ele se atrasou aqui para o exame, era o 2º dia de provas, é o dia, como você disse, Luciano, são questões de português, a língua estrangeira de escolha do estudante, que é inglês ou espanhol, e ainda questões de matemática e a redação. São 5h30 de prova, portanto a prova termina às 7h da noite, é um dia bastante cansativo e muito temido pelos estudantes, porque é o dia da redação, eles não sabem o tema e tem pouco tempo para resolver todas as questões e ainda escrever a redação. Eu falava agora há pouco sobre os eliminados no primeiro dia de prova, 364 candidatos eliminados, 34 porque foram flagrados pelos aparelhos detectores de metal que foram instalados nos banheiros pelo MEC justamente para evitar o vazamento de questões. E uma pessoa foi eliminada porque ela postou numa rede social a foto da prova, né? Houve também 5 casos de emergências médicas e um óbito que era de uma aplicadora das provas. Ela morreu, tinha 22 anos, teve uma convulsão e não resistiu, acabou falecendo. Esse foi um balanço que o ministro Aloysio Mercadante deu após o primeiro dia de provas, que foi ontem, 4h30 de prova, com questões de ciências da natureza e também ciências da tecnologia, né, que são física, biologia, ciências da natureza, perdão, e ciências humanas, que são história, geografia e filosofia. Luciano? Bárbara, voltamos com você a qualquer momento, que está na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, um dos locais com maior movimento aí, né, justamente por causa da aplicação do Enem. E agora São Paulo com a Adriana Perrone. Luciano, a gente acompanhou no momento do fechamento do portão uma jovem, ela entrou correndo, na verdade meio tropeçando, caiu no chão, depois foi atendida lá dentro por um bombeiro. Na verdade ela só conseguiu entrar porque o Roberto empurrou a moça na hora que o portão estava fechando. O que aconteceu? Você veio trazer tua filha, você estava me contando, e aí você observou essa menina chegando em cima da hora, como é que foi isso? Eu vim acompanhando desde ontem, aconteceu a mesma coisa, muita gente deixou de entrar por causa do horário. E quando faltava mais ou menos 15, 20 metros, ela parou, que ela acho que veio correndo desde o metrô até aqui, acredito que acabou as forças dela. Aí quando chegou aqui no portão, ela parou, eu corri até ela, puxei ela pelo braço, e a hora que o portão estava fechando, eu empurrei, ela caiu e foi por baixo do portão, como se fosse uma cena de filme. Tô escorregando. Mas graças a Deus deu certo, né? Se machucou um pouquinho, acredito que não inchou o braço, alguma coisa, mas tá lá dentro. E eu fiquei satisfeito, contente. Você chegou mais cedo com a sua filha para não correr esse risco? Cheguei às 11h50 e minha filha já estava aqui, já. Eu acho importante, então... A molecada é assim mesmo, infelizmente, né? O jovem é... E tem os contratempos da cidade que é impossível você, às vezes, chegar no horário, né? Então, tá aí o Roberto, que acabou ajudando uma candidata que chegou bem em cima da hora, a gente acompanhou ao vivo, ela parou, porque já não tinha mais forças, não sei se pela imagem vocês conseguiram perceber, mas a gente viu aqui alguém, uma mão empurrando, a jovem, ela entrou escorregando, mas conseguiu fazer, vai conseguir fazer a prova, felizmente. Luciano, a gente viu cenas bem diferentes hoje do que aquelas que a gente acompanhou hoje foi bem mais tranquilo, poucos candidatos chegaram atrasados, ontem muitos outros, né, foram vários que não conseguiram fazer a prova, mas felizmente o que a gente viu hoje aqui foi um clima mais tranquilo. É com você. A gente viu, inclusive, ela caindo, né, ao entrar aí, o portão aí aéreo, né, daqueles que fecham de cima para baixo, né, tinha só um espaço pequeno ali, ela conseguiu passar, tinha um corpo de bombeiros ali, o segurança também chamou atendimento, parece que chegou até uma cadeira de rodas lá, né, Adriana, para ver se ela precisava realmente, ela tinha se machucado muito, mas parece que está tudo bem, então, com essa estudante. Estamos acompanhando também a situação na UERJ, no Rio de Janeiro, com a Bárbara Carvalho, portões fechados e hoje também mais tranquilo por aí, né, Bárbara?
É isso mesmo, Luciano. Ontem já foi mais tranquilo, né, do que a gente viu em São Paulo, por exemplo, e hoje ainda mais chegou um candidato atrasado, 2 minutos, mas ele não parecia muito nervoso, estava tranquilo, disse que vai tentar de novo no ano que vem. A gente falava sobre a questão do impedimento das fraudes, né? O que o MEC fez esse ano para tentar impedir essas fraudes. A fiscalização encontrou também estudantes com ponto eletrônico e a Polícia Federal ela já abriu um inquérito para investigar a situação desses estudantes que estavam com ponto eletrônico, né? Além disso, ontem nesse balanço que o ministro Aloysio Mercadante fez ao fim do primeiro dia de provas, ele disse que 6.911.938 estudantes acessaram o cartão de inscrição pela internet no site do Enem, como a gente vinha falando ontem. Esse ano, por economia, o MEC não mandou para casa dos estudantes o cartão de confirmação. Portanto, eles precisavam acessar o site do Enem e eles tiveram 22 dias para fazerem isso. O ministro ressaltou isso, a imprensa também avisou, comunicou bastante sobre essa necessidade de entrar no site do Enem, mas nem todos os 7.700.000 estudantes fizeram isso. Tem quase mais de 800.000 não consultaram o cartão de inscrição na internet, Luciano. Uma hora antes das provas, ontem ainda tinha gente localizando, entrando no site para saber onde ia fazer a prova, aí fica difícil mesmo, né? Chegar no horário, né, Bárbara? Ele estava acompanhando a situação em São Paulo, um estudante que chegou atrasado, porque tinha que pegar 3 ônibus e teve o azar de um deles quebrar, e a correria ali na última hora, algumas pessoas passando enquanto o portão estava fechando. Veja só, inclusive, de uma estudante, a gente recuperou a imagem aí para você ver, ela estava chegando, o portão fechando, olha só, aí então ela acabou caindo, né? Foi ajudada aí por uma pessoa que estava logo ali do lado de fora e disse que deu até um empurrão para ela conseguir entrar. Aí ela parou ali porque deu uma machucada, teve alguns ferimentos leves e depois foi atendida ali pelos médicos do Corpo de Bombeiros e também pela segurança e está lá dentro, vai fazer a prova. 1h10 pelo horário de Brasília, você acompanhou ao vivo aqui na Globo News. Expectativa dos estudantes o segundo dia do Enem, com fechamento dos portões a 1h da tarde. A gente termina o boletim de notícias aqui. A seguir, no Mundo SA, Maria Prata mostra o enorme impacto que a internet e as redes sociais tiveram neste mercado, principalmente no mercado da moda. Outras informações durante a nossa programação, podemos voltar a qualquer momento. E claro, também no Boletim de Notícias, 2 da tarde. Eu espero você. Até lá.